Oi, neste vídeo veremos uma breve história sobre o número π. Mas antes de iniciarmos, vamos às apresentações dos integrantes do curso de Matemática da UFPA Campos Breves, participantes deste projeto: Saíra de Ataíde e Abner Lucas, Ednei Fonseca e Gleimson Fernandes, Igleiciane Cabral e Marília Pacheco. Toda circunferência dividido pelo seu diâmetro resulta no número π. O símbolo de π passou a ser usado na matemática somente nos últimos 250 anos. Não podemos medir realmente a circunferência ou área de um círculo, porque não podemos saber realmente o valor do π. O π é um número irracional. Mas como assim? Ou seja, seus dígitos são infinitos e aparentemente não seguem uma sequência. Egiptólogos e seguidores do misticismo ficaram fascinados ao descobrirem que o diâmetro da base da Grande Pirâmide, dividido pela sua altura, resulta exatamente no valor de π. Um misterioso círculo em uma colheita britânica em 2008 mostrou uma imagem codificada com os primeiros 10 dígitos de π. Ludwig von Euler passou a maior parte de sua vida calculando os primeiros 35 dígitos de π, os quais foram nomeados números de Ludwig. Diz a lenda que esses números foram gravados em sua lápide agora perdida. Este da imagem é o modelo construído em sua homenagem na Holanda. William Shanks trabalhou muitos anos para encontrar os primeiros 707 dígitos de π, mas infelizmente ele cometeu um erro no 527º e, consequentemente, os dígitos seguintes também estavam errados. Em 2002, um cientista japonês descobriu 1,24 trilhões de dígitos do π, usando um poderoso computador chamado Hitachi SR-800C, quebrando todos os recordes previstos. O π é estudado pela raça humana há quase 4.000 anos. Em 2000 a.C., os babilônios estabeleceram uma constante relativa em um círculo como 3,125. Já os antigos egípcios há um valor levemente diferente de 3,143. Um dos primeiros registros de π conhecido foi escrito por um escriba do Egito chamado Ames, sobre o qual hoje é reconhecido como o Papiro de Ames. Ele se distanciou por menos que 1% da aproximação moderna de π. Seu resultado foi 3,141592. O Papiro de Ames foi a primeira tentativa de calcular o π pela quadratura do círculo, que consiste em medir o diâmetro de um círculo através da construção de um quadrado no interior do círculo. O método quadratura do círculo tem fascinado matemáticos, porque, tradicionalmente, o círculo representa o mundo infinito, imensurável e até mesmo espiritual, enquanto o quadrado representa o mundo manifesto, mensurável e abrangente. O π foi calculado rigorosamente por um dos maiores matemáticos do mundo antigo, Arquimedes de Siracusa. Arquimedes limitou o valor de π com um erro que oscila entre 0,24% e 0,40% sobre o seu valor real. Usando a quadratura do círculo por excesso e falta, foi dobrando o número de lados até chegar em um polígono de 96 lados. Um matemático chinês chamado Liu Hui desenhou um polígono de 192 lados e em seguida um de 3072 lados para calcular o π a 3,14159. A partir do século XII, com o uso de cifras arábicas nos cálculos, Fibonacci facilitou muito a possibilidade de obter melhores cálculos para π. Este matemático, em sua obra Tática Geométrica, amplificou o método de Arquimedes,
proporcionando um intervalo mais estreito. William Jones introduziu o símbolo π em 1706, que depois foi popularizado por Leonhard Euler em 1737. Você sabia que existe o dia do Pi? Este dia é celebrado em 14 de março, que foi escolhido porque se assemelha a 3,14. Na notação norte-americana, vem sempre primeiro o mês e depois o dia. A celebração oficial começa às 1h59 da tarde, para fazer uma apropriação de 3,14159, quando combinada com a data. A figura de Albert Einstein fica mais interessante ao saber que nasceu no dia de Pi, em 14 de março de 1879, na Alemanha. Então é isso. Esperamos que tenham gostado. E obrigado por assistir.